Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques e vamos continuar a nossa aula sobre teoria cinética dos gases. Vamos agora para a parte 2, falar sobre transformações isobáricas. As transformações isobáricas são aquelas que ocorrem com a pressão constante. A palavra iso do grego significa igual e baros significa pressão. Então, isobárica é uma transformação que ocorre à pressão constante. Normalmente, as transformações que ocorrem ao ar livre dizemos que ela é uma transformação isobárica. Mais ou menos, Desde que sejam em intervalos curtos de tempo, porque a pressão da atmosfera é mais ou menos constante. A pressão de manhã pode ser diferente da pressão de tarde. Como a transformação é isobárica, ou seja, a pressão é mantida constante, é possível então nós entendermos qual é a relação entre o volume e a temperatura. A pressão fica constante. É possível fazer um experimento simples para mostrar como o volume e a temperatura se relacionam. Observem esse experimento. Vou tentar fazer aqui para vocês um experimento simples que tem aí sugerido no livro, que tenta mostrar a relação entre a temperatura e o volume. Como vocês estão vendo aí, eu peguei uma garrafa de Coca-Cola, coloquei uma bexiga aqui na boca da garrafa e coloquei aqui nesse negócio aqui de vidro, coloquei água aqui que eu esquentei, como vocês estão vendo, chega a fumaça está subindo, e vou mergulhar essa garrafa nessa água quente para ver o que acontece com a bexiga, tá vendo? Vou mergulhar aqui um pouquinho, deixa meio grande, peraí, cuidado para não derramar, que eu estou em cima da cama. Ó, presta atenção, estão vendo que a bexiga encheu um pouquinho? Por que será que isso acontece? Porque como a água está quente, ela acabou esquentando o ar dentro da garrafa e esse ar se expandiu, o volume do ar aumentou. Então ele foi obrigado a ocupar o volume que estava sobrando na bexiga. Está quente. Aí. Agora, se eu colocar essa garrafa nessa vasilha com água fria, ela vai murchar. Ó. Coloca aqui. Como a temperatura da água está menor do que a do ar, vai fazer com que o ar da garrafa diminua seu volume, fazendo com que a bexiga esvazie. Agora deixa eu colocar, vou colocar aqui de novo na água quente para vocês verem de novo. E cuidado para não pingar em cima da cama. Tá aqui a água quente, vou colocar de novo. Olha, instante ela enche de novo. Pois é isso. Realizando experimentos mais sofisticados, é possível determinar exatamente qual é a relação entre o volume e a temperatura. E foi isso que os cientistas César Charles e Gay-Lussac fizeram. Realizaram experimentos e determinaram qual é a relação exata entre o volume e a temperatura. Vamos observar uma tabela com valores hipotéticos de uma experiência. Acompanhe aí, veja. Nessa tabela aí, nós temos na primeira coluna a temperatura em Kelvin, que é a unidade oficial do SI. Temos o volume em ml e temos o quociente, que é a divisão entre esses valores. Quando a temperatura era 100 Kelvin, o volume era de 200 ml. Quando a temperatura dobrou para 200 Kelvin, o volume dobrou para 400 ml, ou seja, dobrou a temperatura, dobrou o volume. Quando a temperatura passou para 300, ou seja, ela triplicou o valor inicial que era 100, 3 vezes 100, 300, o volume também foi triplicado, 3 vezes 200 dá 600. E por último, quando a temperatura quadruplicou, ou seja, passou de 100 para 400, o volume passou de 200 para 800, ou seja, o volume também quadruplicou. Isso significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Perceba agora que se nós pegarmos e dividirmos o primeiro valor, que é 200, por 100, vai dar igual a 2. Se você dividir o segundo valor, que é 400 por 200, vai dar 2.
Se dividir 600 por 300 vai dar 2. Se dividir 800 por 400 vai dar 2. Isso significa que o quociente, ou seja, a divisão entre volume e a temperatura, vai ser igual a um valor constante, um valor que não muda, não se altera. E essa constatação experimental ficou conhecida como a primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Podemos enunciar essa lei da seguinte forma: em um sistema sob pressão constante, verifica-se que o volume ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. E, traduzindo isso de forma matemática, podemos dizer que VI sobre TI vai ser igual a VF sobre TF, ou seja, VI representa o volume inicial, TI, temperatura inicial, VF, volume final e TF, temperatura final. Então essa equação aí é a que nós vamos usar quando se tratar de transformação isobárica. Acompanhe aí, vamos observar esse exemplo aqui para a gente ver como é que a gente usa essa equação para resolver esse tipo de questões. Um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius, a pressão constante. Calcule o novo volume do gás. Perceba que a questão já diz que a pressão é constante, ou seja, já está dizendo que é uma transformação isobárica. Por isso que nós usamos esta equação. E aí, para resolver essa questão, se você quiser, você pode tirar os dados, como alguns alunos têm costume de fazer, como o Adalberto aí sempre ensinava. Mas quem não quiser também não tem problema. Eu mesmo não faço isso. Eu só parto direto para o primeiro passo que eu coloquei aí. Então, se você for tirar os dados, você vai ver que a temperatura inicial é o quê? 25 graus Celsius. Só que nós temos que converter para Kelvin. Então, você vai usar aquela equaçãozinha lá. 25 graus Celsius mais 273 vai dar igual a 298 Kelvin. E a temperatura final que tem aí é 35 graus Celsius. Mas também precisamos converter. Então vai fazer a mesma continha lá. 35 graus Celsius mais 273 é igual a 308 Kelvin. Qual é o volume inicial? O volume inicial que tem aí é 30 ml. E o volume final é justamente o que nós estamos querendo saber, o que nós vamos achar. Então, qual é o primeiro passo que eu recomendo a vocês? Façam dessa forma, que fica mais fácil. Primeira coisa, escrever a equação. Já sei que é transformação isobárica, então vou escrever a equação da transformação isobárica, que é essa daí. Volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Ou V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É a mesma coisa. Segundo passo, substituir as incógnitas pelos valores que tem na questão. Então você vai substituir aí por esses valores que você já encontrou. Qual é o volume inicial? O volume inicial que tem na questão é 30 ml. Então você vai colocar o 30. Qual é a temperatura inicial? A temperatura inicial é 298. Então fica 30 dividido por 298 vai ser igual a volume final. É o que a gente quer saber. Então você repete. E a temperatura final, 308, que você já converteu. Pronto, agora você está com a conta armada. Agora é só resolver. Agora você vai fazer uma regra de 3. É uma regra de 3. Aqui no computador é mais difícil de colocar um número abaixo do outro. Mas no caderno você vai fazer do jeito dessa figura que eu coloquei aí do lado. Aqui no computador eu coloco na frente 30/298. Mas no caderno você pode fazer conforme a figura. 30 dividido por 298 embaixo. Agora você faz uma regra de 3, meio pelos extremos. 298 vezes VF, que é o volume final, vai ser igual a 30 vezes 308. Então fica assim. 298 VF é igual a 30 vezes 308. 298 VF vai ser igual a 9.240. Agora é só você isolar o VF.
esse 298 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Estava multiplicando, passa dividindo. Operação inversa. Então fica VF vai ser igual a 9.240 dividido por 298, que vai dar aproximadamente 31 ml. Então é isso, está resolvido, é simples, é só treinar. Bom, por hoje é só isso para o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou pedir para vocês baixarem a lista de exercícios que eu coloquei na descrição desse vídeo. Peço que vocês copiem as questões no caderno, respondam e me mandem uma foto pelo WhatsApp, certo? Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo do WhatsApp. Tchau e até a próxima.